Congratulations! We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. E o que é que aconteceu esta semana? Semana passada aconteceu uma coisa fantástica, uma coisa impressionante, uma coisa que nos deixa com aquela agonia. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Sim, vamos falar sobre o famoso jogo de Harry Potter. E vamos explicar-vos algumas coisas boas, outras nem tanto. Venha daí, vamos lá, vamos falar sobre o jogo. Vamos falar um bocadinho, vamos conversar sobre Hogwarts Mystery. Portanto, o jogo foi lançado no dia 25 de Abril, que deixou todo o fã de Harry Potter com aquela sensação de agonia. Vocês sabem como é que é, certo? Mortinhos para poder abrir. A gente instala, a gente abre e vem toda aquela magia. Vocês vão ver algumas fotos aqui a passar durante este tempo e vocês vão ver como é fabuloso. Iniciamos a ver a professora McGonagall com uma carta. Ai, coisa brilhante. Vamos com calma. Vocês vão para Hogwarts, vocês vão ser selecionados para uma casa. E o que é que o jogo nos traz? A informação de que todos os livros nos dizem de que o chapéu leva em consideração a vossa opinião sobre a casa em si. E daí o Harry não ter ido para os Slytherin e sim para os Gryffindor. E no jogo acontece isso. O chapéu selecionador vai-vos perguntar qual é a vossa preferência. Ok? Obviamente que mediante a vossa preferência, vocês vão ser então encaminhados para essa mesma casa. A minha, obviamente, Gryffindor. Pronto, apesar de eu estar com um cascol de Ravenclaw, vocês vão escolher o vosso nome. Podem pôr o vosso nome mesmo ou um nome qualquer. Vão escolher olhos, vão escolher cabelo, roupas do vosso avatar, porque é o personagem que vos vai acompanhar ao longo do jogo, ok? E vocês vão poder modificar as roupas, as camisolas, aquelas coisas todas, que vocês vão poder fazer tudo. Cor de olhos, tipo de lábios, tipo de nariz, tipo de cabelo, é uma coisa impressionante. Vocês podem modelar o vosso personagem à vossa semelhança ou à semelhança do que vocês quiserem. Portanto, não tem assim uma regra 3 simples assim básica. Fazem como acharem melhor, ok? As músicas prendem-vos logo ali no início, ok? Não tem como. É um mundo mágico e é um mundo que nos remete automaticamente a uns anos atrás, ok? Portanto, leva-nos numa viagem única e essa viagem é bastante interessante. Vocês vão entrar no beco diagonal, vocês vão comprar a vossa primeira varinha, vocês... óbvio, toda a gente tem que fazer isso porque afinal de contas vocês precisam de materiais, certo? Vão comprar os vossos livros, tudo isso antes de chegar a Hogwarts e só depois sim vão ser então selecionados para as vossas casas, vão conhecer a casa dos Gryffindor, como é que é o dormitório dos Gryffindor, ou Hufflepuff, ou Ravenclaw, ou Slytherin, dependendo de qual é a vossa casa, certo? E tudo isso vocês ficam com aquela ansiedade, querem ver tudo, vocês estão a olhar para uma tela de um telemóvel e querem ver tudo que está em cada ponto. Saber se nos remetem a tudo aquilo que nos é descrito, ou nos filmes, ou nos livros. E a nossa ansiedade cada vez fica mais apertadinha. Ao decorrer do jogo, vocês vão começar a ter uma ideia diferente. Infelizmente. Portanto, até aqui vocês tiveram aquela ânsia, aquela ansiedade toda. Depois começou aquela alegria de rever determinadas situações em Hogwarts. Quem me acompanha no Facebook e no Instagram, porque é os pontos das redes sociais que eu mais coloco informações sobre Harry Potter e Fantastic Beasts. Portanto, vocês vão ver lá fotos que eu fui colocando, fui pondo várias fotos, aliás, porque achei interessante os pontos que o jogo nos mostra de a casa dos Slytherin, que é nas masmorras, a casa Gryffindor, a entrada para irem para o escritório de Dumbledore, onde tem aquelas asas gigantes, não é? Vocês lembram de tudo isso? São coisas que nos remetem a Harry Potter de há uns anos atrás e a gente fica com aquela sensação maravilhosa. E a partir daí começa o jogo. Vocês vão aprender a utilizar a vossa vassoura, vocês vão aprender feitiços como o Wingardium Leviosa. Portanto, vocês vão aprender tudo isso. O Nox, o Lumos, é maravilhoso. Existem coisas que para mim estão em falha no jogo. Eu tenho que dizer. Eu queria muito chegar aqui e dizer-vos que é fantástico e joguem e façam, que é um espetáculo.
Não. 90% é espetáculo. Os 10% que falham, que são muito importantes, deixam-me chateada. Ao longo do jogo, vocês vão ter que ter energia para praticar feitiços, para fazer determinadas coisas durante o jogo inteiro. E o que é que acontece? Vocês não têm energia. E têm que esperar umas horas, minutos largos, para conseguir completar, ok? Esse tipo de feitiço, esse tipo de situação, esse tipo de atividade dentro do jogo. Claro, durante o tempo que vocês vão percorrendo o castelo em Hogwarts, vocês vão adquirindo energia em quadros, em estátuas, no Dobby, por exemplo, nas masmorras. Há o pauzinho, quem bate nos terrenos de Hogwarts, tem o pauzinho do Funk, o cão do Hagrid. Vocês vão clicar aí, vão ganhar energia, mas estamos a falar que ganham um ponto de energia, vocês precisam de 25. Para poder completar um feitiço, vamos imaginar, vamos agora com o Lumos. Vários passos, vocês vão ter que dar vários passos e vão precisar de muita energia. E dentro do jogo, vocês vão, logo no início, pelo menos, que até estas primeiras etapas, vocês não têm muito onde ter essa energia. O que é que acontece? Vocês vão ter que esperar que a vossa energia em si recarregue para que vocês possam completar. E quando vocês vão completar, têm que começar do início. Porque passou o tempo. Vocês têm um prazo, têm um tempo para completar aquela atividade. Correto? Portanto, aí o jogo falha. O que é que acontece? Aquilo que eu já esperava e eu já contava que isso fosse acontecer. Vocês querem energia? Vocês podem ter, mas têm que pagar com o vosso cartãozinho de crédito. E é aí que começamos a ver o jogo de interesses que existe em Hogwarts Mystery, porque é óbvio, quem criou tem que ter um retorno do jogo em si. Portanto, existem várias coisas que vocês vão passar em que vão-vos pedir diamantes e vocês não vão ter aquele número de diamantes, vão-vos pedir determinadas coisas que vocês não vão ter, mas podem comprar e vocês clicam em comprar e, obviamente, entra a parte da bufunfa, do pilim-pilim, do dinheiro. Ok? Até um determinado ponto é compreensível, porque assim, independentemente disso, a City Jam e a própria J.K. Rowling têm que ter o retorno do investimento que se faz. Ok? A J.K. por direitos autorais e a City Jam, mesmo por causa do trabalho todo para criar o jogo em si. Portanto, faz parte. Para nós que somos fãs, não faz parte. O dinheiro não devia entrar neste esquema, porque isto é todo um mundo mágico. Ok? Portanto, faz coisa que é um dinheiro artificial. Vocês faziam alguma coisa para ter dinheiro para aquela energia. Tivéssemos que fazer uma atividade, tivéssemos que percorrer alguma coisa e não a usar dinheiro mesmo. Porque existem crianças a jogar. Crianças mesmo, 6, 7, 8 anos a jogar. Os pais não vão nisso. Os pais não vão estar a gastar agora $99 ou seja como for. Portanto, aí nós temos um balanço. Mas o jogo em si está fantástico. Nós vamos conhecer parte de Hogwarts que também são muito boas. Tudo aquilo que nos remete a Harry Potter, tudo aquilo que nos remete há uns anos atrás, quando a gente começou a ver Harry Potter e isto é um entrar novamente no mundo da magia. É um pouco isso. Foi a sensação que eu tive assim que instalei o jogo. E eu instalei o jogo bem cedo de manhã mesmo, porque assim que eu consegui instalar o jogo pelo telemóvel, foi aquela coisa, durante umas horas não houve lipa para ninguém. Estou a falar sério, olha que a minha idade não são de 6 anos. Mas eu grudei ali no jogo, fiquei ali mesmo colada, porque é um fascínio voltar a ver tudo aquilo, ouvir aquelas músicas, ouvir a voz de Dumbledore, porque as vozes do Dumbledore, da McGonagall, são as vozes dos atores dos filmes mesmo, portanto, até esse pequeno pormenor remete-nos automaticamente a toda aquela nostalgia. A palavra é mesmo assim, é uma coisa nostálgica que nós gostamos bastante. Tem falhas o jogo, não na parte gráfica, aquela coisa toda que nós achamos que pudesse existir, não é... pronto, não é? Tá bom. Parte do jogo em si, de energia e tudo mais, podia ser melhor? Podia, muito melhor. Mas, joguem. Eu sei que há alguns telemóveis, eu já andei a fazer umas pesquisas na internet e já reparei que existem telemóveis que não são compatíveis com o jogo. Pessoal, tenham calma, porque de certeza que a City Jam vai tentar arranjar uma forma de que vocês possam instalar ou no computador ou alguma forma para que toda a gente tenha acesso. Porque existem versões Android ou iOS que são mais básicas, então as coisas não correm bem. E compreendo que há muito fã que está triste, que está desiludido e que achava que ia ser uma aplicação, um jogo que ia dar para todos. E não deu. Portanto, tenham calma que de certeza que mais dia menos dia isso é resolvido. Ok? É tudo isso mesmo. Portanto, se eu descubro...
Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, redes sociais na descrição do vídeo e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!